chegou tão longe, então não desanima, respira bem fundo e olha pra cima, porque lá do alto é que vem teu socorro. Não se desespere, Deus está no controle, mesmo que pareça estar tudo errado. Às vezes não ter o controle de tudo te faz depender de Deus completamente. Essa prova não te mata, esse vale não é o fim. Você já venceu desertos mais difíceis, então não vai parar aqui. Você não vai parar aqui. Aguenta, tem socorro de Deus chegando na sua vida. Aguenta, em meio à escuridão Ele é a saída. Você não está escondido, você não foi esquecido. Deus está enviando o reforço do céu. Aguenta, porque não é o final, é só o início da história. Aguenta, Deus está te preparando para um tempo de glória. Nesse deserto Deus está te moldando, tudo vai se encaixando, então aguenta. Você não morre agora. Essa prova não te mata, esse vale não é o fim. Você já venceu desertos mais difíceis, então não vai parar aqui. Você não vai parar aqui. Aguenta, tem socorro de Deus chegando na sua vida. Aguenta, em meio à escuridão Ele é a saída. Você não está escondido, você não foi esquecido. Deus está enviando o reforço do céu. Aguenta, porque não é o final, é só o início da história. Aguenta, Deus está te preparando para um tempo de glória. Nesse deserto Deus está te moldando, tudo vai se encaixando, então aguenta. Tem socorro de Deus chegando na sua vida. Em meio à escuridão Ele é a saída. Você não está escondido, você não foi esquecido. Deus está enviando o reforço do céu. Aguenta, porque não é o final, é só o início da história. Aguenta, Deus está te preparando para um tempo de glória. Nesse deserto Deus está te moldando, tudo vai se encaixando, então aguenta. Você não morre agora. Boa noite, irmãos. Mais um culto de quinta-feira, mais um culto de oração, mais também um momento de estudo bíblico. Nós vamos orar, vamos interceder pelos enfermos, vamos interceder também pelas famílias enlutadas, também pelo nosso país, pela comunhão da nossa igreja e também como forma de gratidão pelas bênçãos recebidas. Então nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus esses pedidos. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma quinta-feira, por mais um momento, ó Deus, onde nós estaremos estudando a Tua Santa Palavra, mas também, ó Deus, colocando diante de Ti
as lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos, crendo que o Senhor, ó Deus, estará à frente, estará adiante, cuidando de nós e também nos orientando. Pedimos pelos enfermos, aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor, ó Deus, continue tendo misericórdia, cuidando dos familiares, ó Deus, que ficam ali à espera de alguma notícia, que o Senhor possa também estar dando a eles paz, paciência. E também, ó Deus, pedimos por aquelas famílias enlutadas, que infelizmente perderam entes queridos, e, ó Deus, nesse momento estão tristes por essa perda, por essa dor da separação. E a nossa oração é que o Senhor console e conforte cada família. Pedimos pelo nosso país, pela direção do nosso país, do nosso estado, também do nosso município, que o Senhor, ó Deus, continue tendo misericórdia, ajudando, ó Deus, a liderança deste Brasil e também do nosso município, para que tenham, ó Deus, sabedoria para tomar as decisões segundo a Tua vontade. Mas principalmente, ó Deus, que eles possam se quebrantar, que eles possam se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua voz. Oramos por eles, para que o Senhor direcione, mas também quebrante o coração deles, para que tenham, ó Deus, uma conversão, para que eles tenham, ó Deus, um desejo também de estar te servindo. Mas somos gratos, ó Deus, pela comunhão da nossa igreja, somos gratos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, e nós te pedimos pela comunhão da nossa igreja, que o Senhor continue cuidando, abençoando, ó Deus, cada membro, aqueles que nos visitam, que o Senhor, ó Deus, possa estar cuidando de cada um. Pedimos pelos enfermos também, ó Deus, da nossa igreja, as nossas irmãs Gesilda, Nilza, Ione, Delvira, Germa, que o Senhor abençoe as nossas irmãs, cuidando delas, dando força, abençoando seus familiares também. E agora que vamos estudar um pouco mais da Tua Santa Palavra, que seja um momento, ó Deus, de refrigério, um momento também de crescimento espiritual. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós estaremos terminando, então, o estudo deste livro, Deleitando-se na Oração. Nós ficamos aí um bom tempo com ele, e agora essas duas últimas lições nós fizemos pelo YouTube. Hoje e da semana passada estão gravadas aí no canal da nossa igreja. E nós estaremos, então, estudando o capítulo 13, o capítulo 14, encerrando, então, este livreto muito bom. Se você puder adquirir esse livreto, Deleitando-se na Oração, é um excelente material a respeito da oração. Ele fala para nós exercitarmos a oração. Então, se você tiver condições, adquire, é um livro barato, não é um livro caro, e você pode, então, comprar e ali ter um material rico, proveitoso na sua biblioteca sobre oração. O capítulo 13 fala desfrutar a vida de Deus. A oração é exercer a crença de que o Todo-Poderoso é meu Pai, sempre disposto e amoroso, e que aceitando-me no Filho, Ele quer me ouvir e socorrer. Então a oração é um exercício da nossa fé no Todo-Poderoso, que é o Pai Celestial, que sempre está disposto, com o seu amor incomparável, através do seu Filho Jesus Cristo, ouvindo e nos socorrendo nos momentos difíceis da vida. Significa entender que, de fato, cada pessoa da Trindade é por nós em nossa fraqueza. Na semana passada nós falamos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele nos socorre, não é? Ele nos ajuda no momento de fraqueza. Então, esse capítulo 13, esse início aqui, ele fala que a Trindade é por nós em nossa fraqueza. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é por nós em nossa fraqueza.
É o Deus na criação, é o Jesus, o seu Filho, na salvação, e é o Espírito Santo também na orientação, na sustentação em nossa fraqueza, na intercessão em nossa fraqueza. O Filho nos dá o direito de aproximarmos com ousadia em seu nome como filhos aceitos. Então, nosso Pai, o Filho, nos dão o seu Espírito precisamente para nos ajudar a desfrutar a condição de filhos, ou seja, a vida amorosa e liberal de Deus. Então, nesse segundo parágrafo aqui, ele fala que o Filho, Jesus Cristo, ele nos dá o direito de nós aproximarmos com ousadia em seu nome como filhos adotivos, como filhos aceitos. Então, o Pai e o Filho nos dão o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós somos pecadores, somos limitados e devemos ser dependentes do Senhor, né? Uma das lições, nós falamos dessa dependência. Nós não podemos ser independentes. Nós somos dependentes e devemos ser dependentes do Senhor. Né? Tiago fala, nós devemos ser submissos à potente mão de Deus. Ou seja, devemos nos humilhar na poderosa mão de Deus. Ou seja, está sempre sendo submisso ao poder e à orientação do Espírito Santo, ao poder de Deus e à orientação do Espírito Santo. Aí eu separei aqui alguns versículos só no livro de Salmos, falando desse socorro divino, desse cuidado que Deus tem para conosco e de nós desfrutarmos desta comunhão, desta intimidade com Deus através da oração. Então abra sua Bíblia aí em Salmo 27, o versículo de número 10. Esse é o primeiro texto, tá bom? Salmo 27, o versículo de número 10. Diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha que versículo formidável. Às vezes nós nos sentimos sós depois da perda do nosso pai e da nossa mãe. Achamos, o mundo acabou para mim, já não há mais solução, já não tem mais alegria nenhuma. Às vezes você tem o seu filho, tem o seu cônjuge, mas por você ter perdido os seus pais, parece que o mundo agora desabou e você não tem mais prazer nenhum de viver. Aí você olha para esse versículo, mesmo que os nossos pais nos desamparem, nos deixem, o Senhor vai me acolher. Então nós não estamos sozinhos. Há um salmo que diz, Deus faz com que o solitário viva em família. É um confronto falando contra a solidão. Em meio à solidão, Deus faz com que você viva em família. Em meio, às vezes, a um abandono que você teve dos seus pais no passado, ou em meio à perda familiar que você teve, você então teve essa perda familiar, teve essa ruptura, essa separação familiar, o Senhor vai te acolher. O Senhor vai acolher você, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai proteger. Além de você ter, às vezes, o seu cônjuge, os seus filhos por perto, os netos, para poder alegrar ali o teu coração, mas você vai ter principalmente a presença divina. E mesmo que você perca, então, os seus pais, e você não tem nenhum familiar por perto, você tem o Senhor Deus para poder acolher você. Então, desfrutar de uma intimidade com Deus através da oração é saber que você, nesse mundo aqui, você não está sozinho. Mesmo que haja algumas separações, algumas rupturas, algumas perdas familiares, mas você tem o Senhor para poder te acolher. O outro texto é o Salmo 28, logo o seguinte aí, versículo 7. Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Se nós formos dividir aqui esse texto, ele começa o seguinte, algumas afirmativas. O Senhor é a minha força.
Ou seja, é Ele que me fortalece. Eu não tenho força suficiente, mas Deus me fortalece. Além de ele ser força, Ele é o meu escudo. Ou seja, Ele é o meu protetor. E por Ele ser a minha força, o meu escudo, o meu coração confia nele. O meu coração se transborda de alegria por Ele. O meu coração deposita toda a expectativa, a esperança nele. E aí ele diz aqui, nele eu fui socorrido. Eu confio no Senhor porque Ele é minha força, porque Ele é meu escudo e porque nele também eu fui socorrido. Aqui quem escreve esse salmo é Davi. Então Davi tinha inúmeras experiências do socorro de Deus. Por isso que ele declara, nele eu fui socorrido. E aí o que eu faço? O meu coração se alegra, o meu coração exulta, o meu coração ele elogia, ele exalta o Todo-Poderoso Deus, e o meu cântico o louvarei. Ou seja, eu vou agora daqui para frente, depois que Ele é minha força, Ele é o meu escudo, nele eu fui socorrido, o meu coração só vai confiar nele e os meus lábios só vão agora exaltá-lo, reconhecendo então a grandeza de Deus. O Salmo 43 também, escrito por Davi, o versículo de número 5, abra sua Bíblia aí no Salmo 43, o versículo de número 5, diz assim, por que está abatido a minha alma? O salmista pergunta. Outra pergunta que ele faz, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista aqui estava passando por problemas, e esses problemas trouxe perturbação, trouxe abatimento, trouxe angústia. Então ele não é diferente da gente. Às vezes nós achamos que os escritores da Bíblia são pessoas assim, sem problemas, e são pessoas perfeitas. Não. Eles tinham problemas como nós. Só que a postura deles é que realmente mostra para nós que a gente precisa mudar em muitas coisas. Então ele diz, por que minha alma está abatida? Por que eu estou atribulado? Por que a minha alma está perturbada? Dentro de mim ela está perturbada. Aí ele mesmo responde, eu vou esperar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Pois esperar em Deus vai me dar a esperança, a convicção, a expectativa de louvar ainda o nome dele. Aí ele diz, porque ele é o meu auxílio e é o meu Deus. Então Davi ele esperava em Deus, porque Deus era o seu auxílio e era o seu Deus. Naquela época existiam muitos outros deuses. Astarote, Moloque, inúmeros deuses, né? Mas aí Davi esclarece, o meu Deus é o Deus de Israel. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. O meu Deus é o que me livrou até agora do gigante Golias e me livrou de tantas tribulações. Então, se minha alma está perturbada, se eu estou abatido, eu vou esperar nesse Deus, porque Ele é o meu Deus e eu ainda vou louvar. Ou seja, eu ainda vou dar a volta por cima. Eu ainda vou superar isso, não por mérito pessoal, mas pela força que Deus é e pelo Deus que eu sirvo, Ele tem capacidade, condições suficientes de fazer com que eu supere esse abatimento, supere essa angústia que eu estou passando. Volto lá no tema. Desfrutar a vida de Deus. O exercício na oração faz com que eu possa superar os obstáculos da vida. Vou repetir. O exercício na oração faz com que eu possa superar os obstáculos da vida. Porque a oração é uma declaração que você tem uma intimidade com Deus. Que você tem um relacionamento íntimo com Deus. Então isso, você está desfrutando das maravilhas e da vida de Deus através da oração. Por isso que o salmista fala, eu oro e eu espero em ti, pois ainda o louvarei. Ou seja, eu ainda vou cantar de alegria, eu ainda vou jubilar, eu ainda vou
dar a volta por cima, porque o nosso Deus, o meu Deus, está comigo. Né? Então, somente essa intimidade com Deus, através da oração, me dá essa convicção. Agora, se eu não tiver uma intimidade, se eu não tiver um relacionamento com Deus através da oração, como vai ficar a situação? Eu não posso, irmão, já falei isso na igreja, ficar dependendo das orações de outras pessoas. É claro que como igreja, eu devo, volto a repetir, eu devo compartilhar os meus pedidos com a minha família espiritual, com a minha igreja. Mas só que eu não devo agora, volto a repetir, não devo deixar no colo deles toda a responsabilidade sobre a minha vida. Eu preciso orar por mim. Eu, além de orar uns pelos outros, eu preciso também orar por mim. Isso não é egoísmo. Eu preciso orar pela minha vida, para Deus me fortalecer. As pessoas estão orando por mim também. Eu estou orando por elas. E elas estão orando por elas também. E aí nós vamos fortalecendo o corpo de Cristo. Ele vai crescendo de maneira saudável. Porque nós estamos orando uns pelos outros. E essa oração uns pelos outros faz com que a igreja seja uma igreja forte. Agora, uma igreja que não ora, que não intercede, que não tem uma intimidade com o Senhor através da oração, qualquer turbulência, tempestade, qualquer situação adversa, ela pode então cair, ela pode tropeçar, ela pode se machucar, porque ela não tem aqui uma firmeza na oração. A família precisa orar. Tanto a família de sangue como a família espiritual. Nós precisamos orar em casa, nos lares. Nós precisamos orar uns pelos outros. Você orar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Nós precisamos também ensinar os nossos filhos a orarem também. Né? Não só orarmos por eles, mas ensinarem também a eles orarem. A eles terem esse compromisso da oração. O outro texto, irmãos, é o Salmo 73, o versículo 26. Apenas o versículo 26 do Salmo 73. Diz assim: ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo de Asaf. Asaf, ele era auxiliar, né, ajudador ali também no reinado de Davi, músico, né? Trabalhava na área da música. E esse texto diz que ainda que minha carne, ainda que meu coração desfaleça, ainda que tudo desabe, que eu já não tenho mais força para nada, mas eu ainda creio que Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele é o meu recurso, ele é o meu maior bem. Herança aqui é no sentido de ser o maior bem, é o meu maior bem, é o meu maior presente. Eu tenho ele como meu maior bem, como meu maior presente, para sempre. É uma herança que não será roubada, é uma herança para sempre. Então, Asaf, ele, mesmo que ele não tenha mais assim força para nada, o coração dele desfaleça, a carne, a gente vê aqui nessa primeira parte do versículo 26 que ele estava realmente numa depressão, né, vivendo um momento muito difícil da vida dele. Mas ele diz, ainda que minha carne não tenha mais prazer de levantar da cama, de nem se alimentar, e meu coração já não tenha mais ânimo para nada, estou desanimado, estou angustiado, mas Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu guia. Deus é aquele que cuida de mim. Deus é a minha força. Ele vai fortalecer o meu coração. Não abra mão, volto a dizer, não abra mão da presença de Deus. A presença de Deus, ela é fundamental para você superar qualquer que for a dificuldade que você estiver passando. Nós vemos vários personagens da Bíblia, né, que passaram por tantas lutas, humilhações, e isso acarretou problemas emocionais, mas eles estavam crendo em Deus. Deus é o meu escudo, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu baluarte, Deus
é o meu protetor, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu socorro. Eles tinham essa certeza. Então, essa certeza eu só vou adquirir, eu só vou aprender a ter essa certeza quando eu estiver exercitando a minha fé em Jesus através da oração. Vou repetir a frase. Eu só vou ter essa certeza, essa convicção, quando eu estiver exercitando a minha fé em Jesus Cristo através da oração. Então, a oração, ela é um grande alimento e é fundamental. O Salmo 84 também, o nosso último texto do capítulo 13. Abra sua Bíblia aí no Salmo 84, versículo 11 e 12. Olha o que Deus é para o salmista. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Sol ele aquece, sol ele ilumina. O Senhor Deus é sol e escudo. Aquece e protege. Mas o que? Dá graça, ou seja, dá misericórdia, dá glória, ou seja, ele é misericordioso e ele também nos concede autoridade, coragem, poder. Nenhum bem lhe sonega aos que andam retamente. Isso é promessa, irmãos. É uma promessa poética, através de uma poesia, mas é uma promessa. Aqui há uma afirmação de quem Deus é, mas também há uma promessa. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ou seja, Deus está pronto a nos beneficiar quando nós andamos também retamente. Você tem filhos, né? Então a gente fica muito feliz quando os nossos filhos são obedientes. E nós, às vezes, até fazemos um esforço e quando temos condições financeiras e damos a ele algum presente. Porque nós ficamos alegres em ver o nosso filho andando retamente, sendo obediente. Assim também é o Pai Celestial, né? Então ele diz, olha, Deus é escudo, Deus é sol, e ele então dá graça, dá misericórdia, dá autoridade, e não sonega nenhum bem àqueles que andam retamente. Ou seja, a minha intimidade com Deus através da oração, eu também sou contemplado. É claro que nós não podemos pedir mal, né? Como o Tiago fala, vocês estão pedindo mal para satisfazer os seus próprios prazeres e deleites. Mas Deus sabe. E quanto mais nós temos uma intimidade com Deus, os nossos pedidos deverão ser segundo a vontade dele. E ele se alegra quando nós pedimos algo segundo a vontade dele. E nós ficamos felizes também quando ele atende, porque se ele atendeu é porque foi da vontade dele. E esse relacionamento é muito gostoso. Por isso o capítulo 13 fala isso. Você desfrutar dessa vida de Deus através da oração. Versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, além de eu receber graça e glória, além de ele também me beneficiar com bens, com maravilhas, por andar, por andar retamente, eu também sou feliz. Né? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ou seja, aquele que confia no Senhor, ele é bem-aventurado, ele é abençoado. Choramos? Choramos. Ficamos tristes? Ficamos tristes. Podemos passar por uma depressão? Podemos também. Ficamos atribulados, angustiados? Sim, mas nós somos felizes em Cristo. A nossa felicidade, ela não está nas circunstâncias, né? Isso tudo é transitório. A nossa felicidade está naquilo que nós não vemos. É o Deus invisível que mora no nosso coração e que preenche os nossos vazios. Então eu sou feliz em Cristo. Eu não sou feliz no mundo. O mundo jaz do maligno. No mundo teremos aflições. Então felicidade aqui realmente eu não tenho. Mas em Cristo eu tenho felicidade. Ao olhar para a palavra, eu observo que em Cristo eu encontro paz, eu encontro felicidade. Amém, irmãos? Capítulo 14, o último, diz o seguinte, o tema. Assim, exercite a sua fé
e ore. Pense como suas orações são na realidade. Talvez seja o momento para um pequeno autoexame. Se a oração é o principal exercício da fé, por que você não ora? Seja honesto. As razões podem ser reveladoras. Você sente não dispor de tempo? Isso provavelmente revelar certa autodependência. Não considera o pai como alguém com quem realmente quer passar algum tempo? Isso é revelador. E você precisa de um novo vislumbre da glória de Cristo para despertar sua fé de novo. Então ele fala aqui da importância de você exercitar a sua fé através da oração. Mas se tem algumas razões que você coloca diante de Deus. Uma das lições foi de semana passada. Eu vou ver se eu consigo voltar aqui e dar uma olhada. Achei. Essa frase me chamou muita atenção. Clame por socorro, não tente impressionar. Às vezes nós queremos nos achar super crentes. Super crentes. Nós somos, top. Nós não somos. Nós somos pecadores. Não tente impressionar as pessoas que estão com você. Não tente impressionar a sua igreja. Seja honesto. Olha, pastor falando agora, olha, minha irmã, nós somos fracos. Nós necessitamos da força divina. Nós necessitamos da graça de Cristo. É ela que nos fortalece. É ela que nos ajuda. Seja honesto. Eu não tenho tempo, eu gosto muito de orar, mas não tenho tempo. Ora, você sempre tem tempo. Se você tem tempo para ir no celular, tem tempo para poder ver algumas séries, em várias Netflix, Amazon, Disney ou outros aí, se você tem tempo para isso, você também tem tempo para poder orar. E aí vem aquela questão, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro aquilo que é de Deus. Deus, ele é prioridade. Se ele não for prioridade, ele não é Deus na tua vida. Ele continua sendo Deus, mas não na tua vida. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus, de passar algum tempo com Deus. Peça a Deus para que ele possa vislumbrar a sua glória na sua vida. Despertar a sua fé novamente. As cartas de Apocalipse, na Ásia, tem uma que diz, lembra de onde caístes e levanta-te, lembra de onde você caiu, perder o primeiro amor. Então são orientações que falam, olha, vocês deixaram de me serviam, agora deixaram. Vislumbrar a glória de Deus, é o que ele fala aqui. Despertar a sua fé de novo, é você avaliar, fazer esse autoexame, o que eu posso melhorar, como eu devo melhorar, me ajudar na minha incredulidade, ser humilde, ser honesto, pedir socorro, mas não tentando impressionar a família, dizendo que está muito bem, está muito forte espiritualmente, que na verdade você não está. Seja honesto, peça socorro a Deus, para que você possa exercitar a sua fé novamente através da oração. Separei aqui 3 textos para nós terminarmos o nosso estudo. O primeiro é Marcos. Aquela narrativa de Marcos com relação à cura daquele jovem possesso. Marcos capítulo 9, versos 21 ao 24. Eu não vou ler toda a narrativa porque não há necessidade. Mas algo que me impressiona muito nesse pai. Marcos 9, 21 a 24. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus perguntou, o menino está assim desde quando? Desde a infância. E aí ele acrescentou, e muitas vezes esse espírito possesso lança ele no fogo, lança ele na água com a intenção de destruí-lo. E aí ele diz, mas se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Isso aqui é um pai
que está mostrando fraqueza, limitação. E está mostrando também que necessita da misericórdia. Tenha compaixão de nós. Eu não consegui. Eu já fui a tudo quanto é lugar e isso não se resolveu. Até os próprios discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Por favor, Senhor, nos ajuda. É um pai humilde. Um pai que está ali disposto a se humilhar diante da potente mão de Deus. Aí, verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, há uma exclamação, se podes, aí há uma afirmativa de Jesus. Tudo é possível ao que crê. E aí no verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou, na versão atualizada, entre colchetes está assim, com lágrimas, eu creio. Aqui ele exclama, eu creio. E ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Em outras versões está assim, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele mostra aqui que ele precisava do cuidado de Deus. Ele era um homem fraco, limitado. Aqui ele reconhece que ele depende de um ser superior. Senhor, me ajuda. Na minha fraqueza, o Senhor me ajuda. E aquilo com lágrimas. Ajuda na minha fé. Eu creio, mas me ajuda a minha incredulidade. Eu vejo que essa expressão é uma expressão muito própria, muito atual para os nossos dias. Há muitas pessoas que querem exercer a sua fé através da oração. Mas às vezes não pedem, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me prostro diante de Ti e que o Senhor me ajuda. Ajuda a minha incredulidade, a minha falta de fé. Acrescenta a minha fé. Os discípulos pediram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque, irmãos, no mundo turbulento que nós vivemos, nós precisamos pedir a Deus sempre para acrescentar-nos a fé. Porque, às vezes, a gente fica pensando, não tem mais jeito. Isso não vai ser resolvido. Essa situação aí está muito complicada, já tenho orado já há muito tempo e isso não tem visto diferença, não tem visto mudança. Será que vale a pena orar? Senhor, me ajuda. Na minha incredulidade, o Senhor me ajuda. Acrescenta a minha fé. Lucas 11:1 é um pedido que os discípulos fazem. Lucas 11:1 diz o seguinte. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse é o pedido que os discípulos fizeram a Jesus. Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a ter essa intimidade contigo. E aí ele inicia, então, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Mas ele fala aqui, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a gente ter esse relacionamento contigo através da oração. Podemos pedir isso a Ele. Porque às vezes estamos tanto tempo na igreja, já somos crentes já há bastante tempo, mas nós não temos aquela intimidade com Deus. Ou muitas vezes tínhamos lá no passado, no início da nossa conversão, mas isso foi se perdendo. Ao invés de desenvolver e crescer, isso foi declinando, isso foi decrescendo. Então eu preciso pedir, Senhor, me dê aquele ardor missionário, me dê aquela vontade, aquele prazer que eu tinha antes, lá no passado, me dê. Porque às vezes as turbulências da vida, problemas na igreja, dificuldades no relacionamento, enfim, situações que passamos na vida, isso tem a tendência de declinar, de decrescer a nossa comunhão com Deus. É aí que eu preciso pedir, Senhor, me ensina a orar, acrescenta a minha fé, me ajuda na minha incredulidade, esteja comigo, para que eu possa então exercitar essa minha fé em Ti e manter a minha comunhão viva contigo através da oração. E aí nós temos a parábola da viúva persistente. Essa viúva, ela alcançou aquilo que ela precisava através da sua perseverança. Abra lá em Lucas 18,
e vamos ler aqui os versículos 1 ao 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então a parábola, a história era sobre a oração. Essa era o tema dessa história. E aí ele conta a história. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Então, esse é o primeiro personagem da história. Um juiz iníquo, um juiz incrédulo, ateu. E também mal educado, não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então, outro personagem da história, além do juiz incrédulo, era uma viúva, né, que sempre ia até ele para que ele pudesse julgar a sua causa, para que ele pudesse resolver essa situação contra o seu adversário da viúva. Qual é a posição, então, do juiz? Verso 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. No versículo 4 e 5, então, a gente percebe algumas partes importantes. A viúva perseverou na oração e ele, então, não atendeu por algum tempo. Não quis atendê-la por algum tempo. Mas depois pensou e disse o seguinte: eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, mas essa mulher, ela vem me importunando há tanto tempo, vem vindo aqui tantas vezes, que eu vou acabar julgando a sua causa para que isso não suceda e ela venha continuar me chateando aqui, me molestando toda vez, me importunando aqui no meu trabalho. Então, essa perseverança da mulher fez com que o juiz, que era incrédulo e era um homem que não respeitava homem algum, pudesse então resolver a causa dessa juíza, a causa dessa viúva. Então foi através da perseverança da mulher que o juiz iníquo, juiz incrédulo, resolveu a causa desta mulher. Aí Jesus traz então a aplicação para os seus discípulos. Então disse o Senhor: considerai que diz este juízo iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então ele diz, olha, observaram a atitude desse juiz? Ele era um homem incrédulo, um homem difícil de se relacionar. Mas esse homem atendeu essa mulher. Agora, eu que sou todo-poderoso, eu que amo vocês, eu não vou fazer justiça aos meus escolhidos que me clamam, que orem, que intercedem dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Eu digo que depressa lhes farei justiça. Ou seja, eu estou pronto para abençoar vocês. Eu não vou deixar vocês sem resposta. Vocês que me clamam dia e noite, que intercedem, eu não vou deixar de responder vocês. Mas aí ele faz uma advertência. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que ele vai achar fé? Será que nós estamos tendo fé? Estamos confiando nele? Estamos crendo no seu poder e também nas suas promessas? Em meio a tantas situações que nós passamos, como está a nossa fé? Há uma pergunta de Eliseu, aquela mulher sunamita, que sempre vem à minha mente, lá em Reis, 2 Reis, né? Capítulo 4, eu acho que capítulo 4, 2 Reis. Vai bem contigo? Será que você está bem? Como está a sua fé? Como está a sua fé em Jesus? Às vezes a sua confiança está muito boa em outras coisas. No seu dinheiro, no seu trabalho, no poder que você tem, né, nas posses que você tem. Mas e a sua fé em Jesus Cristo? Como ela está? Aí Jesus pergunta, porventura vai achar fé na terra?
eu vou fazer sim, né, com que pessoas sejam abençoadas. Será que eu não vou abençoar aquele meu filho que clama dia e noite? Claro que eu vou estar abençoando, mas é necessário perseverança. A oração, ela é perseverante, ela deve ser perseverante. Nós devemos orar. O versículo primeiro fala, nunca esmorecer, ou seja, não desanimar, orar sem cessar, orar sempre. Esse capítulo 14 fala dessa importância de você exercitar a sua fé e orar. Ou seja, você está sempre exercitando, fazendo o exercício da oração para que a sua fé cresça cada dia mais e o seu amor cresça um pelo outro e você vai se purificando e Cristo vai moldando a tua vida, o Espírito Santo vai intercedendo por você e vai guiando você por toda a verdade. Espero, irmãos, que este livreto possa ter sido útil para o nosso crescimento espiritual. Eu creio que a palavra de Deus, sempre falo isso, ela nunca voltará vazia. E que nós possamos crescer. Se você está com uma causa diante de Deus e você tem orado constantemente, eu sugiro a você a continuar orando. A você não esmorecer, a você não desistir, mas você perseverar em oração. Sabendo que Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu escudo, Ele é sol e escudo, Ele é força, e em meio às vezes às perdas que você passa, Deus vai acolher você, cuidando de você e sendo presente na tua vida, fazendo com que o Espírito Santo te oriente. Desfrute da vida com Deus e também exercite a sua fé através da oração. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por esse período que passamos estudando a Tua Palavra. Esperamos em Ti, ó Deus, que vidas possam ser mobilizadas, ser, ó Deus, motivadas a estarem orando, a estarem intercedendo, não só por elas, mas também uns pelos outros. Que possamos orar por nós mesmos, porque às vezes oramos pelo outro, mas também não oramos por nós. Possamos orar por nós mesmos, mas também, ó Deus, principalmente orarmos uns pelos outros. Intercedermos, ó Deus, termos compaixão quando vem algum pedido de oração e nós pensarmos naquele pedido e nós orarmos por aquele pedido. Aquela pessoa, Deus, que nos fez aquele pedido, conta também com as nossas orações. Que possamos, ó Deus, orar sem cessar, não esmorecer, não desanimar, mas saber, ó Deus, que no teu tempo o Senhor vai dar uma resposta. E a sua resposta é boa, a sua resposta é agradável, a sua resposta é perfeita. E que possamos esperar na tua resposta, porque ela vem no teu tempo. Enquanto não vem, que possamos continuar orando e glorificando o teu grande e excelso nome. Perdoa os nossos pecados e abençoe a nossa igreja, Deus. Que ela possa ter cada dia o desejo de estar te servindo através também da oração. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.